colorindo o desespero, ele fica alegre. Então você pensa a força poética que não tem nisso. Isso é um pensamento de Biro. Sou poeta, não sou filósofo. Fiz e faço pinturas, poemas, desenhadas, hidrocolorizadas, prosopoemas, dramaturgia, cinema, outras coisas mais, etc. e tais. Nasci em Salvador, Bahia, fui criado tal e qual, sem tirar nem pôr, como filhinho de mãe e de papai. Formei-me em ciências jurídicas, com direito aos direitos de cidadania, como igualmente deveriam merecer o Zé Povinho e João Ninguém. Sou cabeça feita para pensar, duvidar, analisar, sintetizar, acender, iluminar. E fim de papo. Então conheci o Dr. Álvaro pelo trabalho dele, conheci as influências dele na Semana de Arte e Cultura de Ceará. Biro ia me falando das influências que ele tinha em relação ao cinema, junto com o Glauber Rocha, as discussões que eles tinham naquela efervescência dos anos 60, 50 e 60 em Salvador. Então aquelas figuras que estavam discutindo, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Glauber Rocha, sem saber do que estava fluindo, Tom Zé, o Biro fazia parte daquelas discussões, né? E como um curta que ele escreveu, que é um conto, O Castigo do Seu Domingos, que eu achei muito interessante, Pintando 7 de Setembro no Sertão, Ser Poeta um Dia no Sertão, e outros textos que ele ia discutindo com essa visão política mundial. Então aquilo foi abrindo, foi pirando minha cabeça, porque eu já vinha com a ideia de não pensar a arte daquele ponto de vista cristalizado da arte, né? Como a gente aprende muitas vezes na escola, e você fica muito condicionado a fazer arte daquele jeito. Eu queria ir mais além, queria aprofundar mais as discussões. A arte tem que ter uma provocação. Para mim, eu tenho que provocar a pessoa de alguma forma. Encontro no texto de Biro essa revolução. O que impulsionava era um pensamento que começou a se desenvolver depois dessa convivência com o Biro, que a gente chamava de arte da requenguela. A arte da requenguela é essa arte feita naturalmente, com o que você tiver, que fez a gente refletir muito sobre como fazer arte no sertão, já que a gente não tem na nossa região, a gente não tinha nenhuma formação oficial em arte, e a gente ia aprendendo com os mais velhos, com os mestres, com esse e tal. Então o Biro, chegando com um intelectual, com a cabeça dele, com aquelas reflexões todas que ele tinha, pra gente foi um dos grandes incentivadores. E muito da minha arte que eu produzo hoje tem muito a ver com a influência de Biro, com o pensamento de Biro, que eu digo até um pensamento biriano. Tem uma coisa que eu escrevo, colorindo o desespero, ele fica alegre. Então você pensa a força poética que não tem nisso. Colorindo o desespero, ele fica alegre. Isso é um pensamento de Biro. Ele chega a um ponto dele perceber que a palavra chega a um momento de se transformar numa cor. E agora as poesias dele são pintadas. Uma outra poesia que ele fez, cordelando com a infância, de cima para baixo e de baixo para cima. Então ele faz um cordel que você lê descendo de um jeito e subindo de outro jeito, dá no meio, vai contar a mesma história. E tem um verso dele muito bonito que é: afiando minha viola no assunto muito urgente, eu faço minha marola para imitar o repente e mostrar para essa gente que arte, cultura e escola não pode viver de esmola. A poesia e a imagem é o seguinte: a imagem é um desenho, né? Você chega a fazer um desenho, e aquele desenho que você faz, você cria nele uma motivação de que deixa a pessoa envolvida com aquele desenho. E naquele desenho existe uma beleza plástica. E essa beleza plástica é o que você pode chamar de poesia. Uma imagem bem feita, ela vale por 1000 palavras. Não precisa nem. E para finalizar então, eu só quero dizer um trechinho para ver se ainda me lembro de cantar. Olá vou eu, olá ela, olá vou eu, a mesa ela. O outro dia fui pro samba, sem mulher e sem dinheiro, pensando que só precisava de um sorriso e de um pandeiro. Lá vou eu.